vale a pena correr atrás de um sonho, mesmo depois de 50 anos? O que você acha? Olha só, a idade pode ser só um número quando o coração ainda pulsa por um propósito e uma realização pessoal. Quem vai ajudar a gente nessa reflexão é a psicóloga clínica Kênia Leite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Queria que você, então, começasse contando um pouquinho da sua história. A Kênia, que é mãe, né, de 3 filhos, administradora, mas que depois dos 40 resolveu dar uma mudança na vida. Na verdade, é aquilo que a gente estava falando antes, né? O sonho, ele não se cansa, ele fica ali batendo na porta até a gente abrir. Eu fui mãe aos 18 anos e estava saindo do magistério, que foi minha primeira formação, e o sonho da psicologia ficou meio que para trás, que eu tinha me apaixonado na primeira aula que eu assisti de psicologia no magistério, eu me apaixonei. Mas ele ficou abafadinho ali, né? Porque daí mãe de gêmeos, e na época eu tinha uma amiga que trabalhava no banco, ela falou, faz administração e venha trabalhar aqui com a gente. Eu acabei indo para a administração, foi durante quase todo o período da minha vida profissional, foi no que eu me dediquei, né? Na parte administrativa. Mas daí chegou um certo momento, os filhos já estavam grandes e aquele sonho ainda pulsando, né? Até que eu tive meio que uma crise ali da meia-idade e não me esqueço desse dia. Foi como assim um sopro mesmo do Espírito Santo, vai fazer o que você sempre teve vontade. E daí eu decidi, isso foi em outubro e no final do ano eu prestei o vestibular, passei, tinha grandes dificuldades, mas falei, não, agora é a hora, agora eu vou. Você foi das exatas para as humanas, né? Mas é que tinha até um pouquinho a ver, porque a parte administrativa em que eu trabalhava, sempre tinha um pouco de RH, recrutamento, mas na psicologia não era o que eu queria. Eu queria psicologia clínica mesmo. E com quantos anos que você, então, começou essa nova faculdade? Eu entrei na faculdade aos 43. 43 para 44. Eu ia fazer 44 em julho. Então, daí resolveu que... Aí resolvi e fui como uma adolescente. Teve alguma dificuldade nesse começo? Até por conta disso, né? Gente muito mais nova na sala de aula. Como que foi isso? Foi uma delícia. Isso não foi um problema para mim. Se for para eu falar sobre dificuldades, eu acho que a maior foi a financeira. Porque migrar assim, um valor de uma renda mensal para pagar uma faculdade, nos dias de hoje é difícil, né? E é uma faculdade de 5 anos, não é uma faculdade relativamente barata. Então, assim, em termos de obstáculo, esse foi o maior. Mas eu adorei fazer, eu tive assim, um prazer imenso, não só por estar realizando o sonho, mas eu fui muito bem acolhida pelos meus colegas de classe que eram bem mais jovens, né? Além de mim, que tinha mais de 40 anos, tinham mais 2 pessoas, mais 2 mulheres. Então era uma turma grande de jovens e eles me ensinavam as coisas, eu não tinha dificuldade de perguntar. Então, muita coisa de tecnologia que eu nem imaginava, eu tinha, ou você se adapta, ou você não faz, fica para trás, né? E eles ensinavam, eu me diverti muito, porque tudo que eu aprendia eram matérias que eu tinha um interesse muito grande, então não era uma coisa que, nossa. Mas aí você teve que conciliar também, né? O trabalho, do cuidado com a casa, com os estudos. Filhos que não tinham saído todos de casa, né? Então, como que foi isso? Não foi muito difícil. Não foi muito difícil porque os filhos já eram grandes, né? E eles acabavam dando um suporte para isso. Nessa parte também que eu não levava muito jeito de tecnologia, eles também ajudavam. E é corrido, né? Porque a coluna, depois dos 40, você fica na sala de aula das 7 da noite até as 10h20. Tinha dia que eu falava, meu Deus do céu, pesava as costas, mas... E era o dia todo para chegar à noite e assistir a aula até tarde, né? Mas foi muito bom, eu não tenho em relação a isso
não tem nenhuma queixa, assim, de falar, nossa, foi muito difícil. Não foi. Olha, Ô, que Letícia, bacana. então, eu pergunto para ela, vou dar uma de psicólogo agora. Ih, ela... Ai, meu Deus. A maturidade, você achou que ajudou mais, né, nessa busca por esse sonho? Muito mais, muito mais. Eu penso que a maturidade, ela traz pra gente objetividade. Então, era um sonho que a maturidade, né, fica até amadureceu. Porque quando eu entrei na faculdade, eu sabia exatamente o que eu queria da psicologia, né? Então foram 5 anos em que tudo que correspondia ao que eu queria, que era psicologia clínica, eu explorei muito aquilo, porque eu tinha muito claro o que eu queria. Né? E eu acho que isso é uma vantagem da maturidade. A gente ter mais... discernimento, de repente, do que a gente quer? Sim, mais certezas, né? Do que quando a gente é jovem. Tem muita gente que faz a primeira faculdade aos 18 anos e, puxa vida, nossa, parece que ainda não é isso. E vai descobrir isso ao longo da vida, né? Então, eu penso que o grande fator da maturidade é isso. Pelo menos no meu caso foi. O objetivo. Eu sabia o que eu queria. E sabia aonde queria chegar, né? Perfeito. E olha só, além da história da Kênia, a gente também tem uma outra história bem inspiradora que mostra, né, que pessoas que transformaram suas vidas mesmo após os 50 anos. A gente vai conhecer agora também a história da Juliana Dolife, da cidade de Lorena também. A minha transição de carreira aconteceu aos 43 anos. Meu nome é Juliana Dolife e eu estou no último semestre do curso de psicologia. Bom, transição de carreira não é uma decisão muito fácil, principalmente quando você tem o certo para tocar para o incerto. Na época eu tinha 43 anos e eu resolvi então ir atrás do meu sonho, ser psicóloga. Na época eu estava atuando como diretora administrativa de uma empresa. Eu tinha o certo, mas eu queria ser feliz e realizada na minha profissão. Nem sempre, nem todos os dias eu estava feliz, não acordava de manhã e ia trabalhar com um desejo. Eu queria, de fato, ir atrás do meu sonho. Não foi fácil, foram 5 anos numa sala de aula, com a garotada, você mais velha tem uma experiência diferente, um olhar diferente, mas esse mix é também fundamental para o nosso olhar. Assim, para mim, como psicóloga, conviver com as diferenças é fundamental para um olhar diferenciado. E eu estou muito feliz com essa decisão, estou muito feliz e claro que a gente precisa contar com uma rede de apoio, que eu contei bastante com meu marido quando eu decidi a voltar a estudar, né, uma faculdade, porque normalmente a gente faz uma especialização, uma pós-graduação, mas fazer uma faculdade novamente aos 45 do segundo tempo é algo realmente diferente. Mas eu fiz, não me arrependo, pelo contrário, estou cheia de energia, cheia de expectativa para eu viver o novo, viver esse desafio que eu sempre tive vontade, sempre tive desejo de fazer. E eu desejo para vocês que vocês vão atrás daquilo que te faz feliz. Não tenha medo de ser imperfeita, tenha coragem de ir, viver e ser quem vocês gostariam de ser. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Olha só, a gente viu aí um exemplo de quem fez uma trajetória parecida com a sua. Eu conheço até a Ju. Mas, assim, de maneira geral, isso vale para qualquer área, para qualquer profissão, né, que você tem esse sonho de seguir. E que dicas que você daria para quem está acompanhando a gente, que vai em busca desse sonho, de repente faça essa transição de carreira, que a gente sabe que não é fácil, mas que, assim, tem que ter coragem. Essa é a palavra. Enfrenta preconceito também, né? Às vezes, social, familiar. Eu não sofri. Você não? Não, eu particularmente não sofri. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu particularmente, eu fui muito assim, bem recebida, inserida, tanto na sala de aula quanto nos estágios, porque estão acostumados a receber estagiários mais jovens, né? Então, isso eu não vivi. Mas, assim, dentro do que você perguntou, agora é coisa de psicóloga. Primeira coisa que eu penso que é extremamente importante é se conhecer, né? Procurar saber quem de fato você é, porque isso ajuda na caminhada, na direção do sonho. E a coragem, tem que ter coragem, porque dificuldade, as dificuldades elas sempre vão existir.
né? Mas eu falo sempre assim, dá o passo que Deus dá o chão. E para isso você tem que ter coragem de sair do lugar onde você está e começar algo novo que pode gerar ali uma ansiedade, não sei o que vem, né? Será que eu vou ter sucesso? É meu sonho, mas será que eu vou ter sucesso profissionalmente? Mas quando aquilo vem de dentro mesmo e bota o pé ali com coragem, funciona. Isso daí é uma coisa que é a minha experiência. Eu estou assim, extremamente realizada. Valeu cada minuto, cada ano, cada sentada na carteira, cada prova, cada trabalho apresentado, valeu a pena. E para quem está em casa também, né, que tem alguém que quer mudar os planos, os rumos da vida, dar um apoio, não é? Sim, isso é muito importante, né? Quando tem uma rede de apoio que te impulsione, né? Porque dificuldades vai ter, mas se você tem alguém que sonhe junto com você, esse sonho, isso daí eu tive desde o começo. Eu tenho uma amiga que me ajudou com a matrícula, essa mesma amiga me ajudou com o notebook usado, que me acompanhou até a entrega do TCC. Então, assim, nas dificuldades financeiras, sempre alguém era canal da graça e resolvia, né? Ter com quem contar é muito importante. Caminhar sozinho é solitário e difícil, né? Não, muito bacana. Muito obrigada, Kênia, por compartilhar com a gente a sua história, por servir de inspiração para muita gente que de repente está em casa. Tomara de repente que não é o seu sonho, mas dá um impulso, né? Para quem ali está querendo mudar os rumos, de repente quer fazer uma coisa diferente, seja também essa pessoa impulsionadora. Tomara que tenha servido para as pessoas acreditarem nelas mesmas, né? E dar o passo. Isso. Com certeza. Deus abençoe e volte mais vezes para falar de outros temas também, não é? Vamos, com já está certeza. convidada. Só chamar que eu venho. A casa é sua. Muito obrigada. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, Kênia.